Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14 ao 21. E o tema é a fé que move montanhas. Você quer essa fé? Você quer sair daqui com essa fé que move montanhas? Que é isso que o Senhor vai falar conosco. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximou-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Há momentos e situações na nossa vida que aos nossos olhos e aos olhos dos outros parece impossível. Assim como a situação desse pai com o filho endemoniado e lunático. Olha a situação desse homem. Talvez você não esteja vivendo essa situação. A Bíblia fala que além dele ser um endemoniado, que às vezes ele se lançava no fogo e na água. Olha que loucura. Se havia uma fogueira ou alguém acendendo fogo, que naquela época tinha muito isso, de repente o menino saía do nada e o quê? E se lançava no meio do fogo. E aquele pai, a família desesperada, né? Todo mundo ali desorientado, arrancando aquele menino do fogo. Imagina a luta. Quando às vezes estava passando por um rio, o menino do nada se jogava dentro da água. Então, assim, a Bíblia fala também, outras passagens, que ele tinha muitas convulsões. Ele babava, espumava a boca. Então, ele tinha muitas crises, esse menino. Interessante que, você sabe o que é uma pessoa? Ele era lunático. É uma pessoa de humor inconstante, vive no mundo da lua, incoerente e maluco. Isso é uma pessoa lunática. E aquele pai desesperado chega para os discípulos e os discípulos não puderam fazer nada. Porque com certeza aquele pai, Jesus era um homem que as multidões o seguia, então ele viu mais acesso melhor chegar até os discípulos. Então ele chega até os discípulos não faz nada por eles. E Jesus, porém, diz a eles assim que a fé deles é o quê? Pequena. Jesus os chamou de geração incrédula. Jesus ficou irado de saber que os discípulos nada puderam fazer. E ele veio uma ira nele e ele chama eles de incrédulo. Geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Não existe nada pior do que a incredulidade, pois ela te impede de ter um encontro com Deus vivo, o seu Criador, e desfrutar do sobrenatural. Então, o que fazer para experimentar da fé que move montanhas, para que vivamos o sobrenatural? Interessante, os discípulos, hein? Que andavam lado a lado com Jesus. Aí a gente pensa assim, nós, como é que está a nossa fé? Até assusta, né? Jesus chama ele de geração incrédula, povo perverso. Até quando vou estar com vocês? Então o Senhor quer trazer essa palavra para nós hoje, para que a gente possa sair daqui convictos, porque esse é o desejo do meu coração, que todos nós possamos sair daqui fazendo a coisa certa,
tendo uma fé que verdadeiramente move montanhas. Nós sabemos que montanha não se move. Não é algo impossível mover uma montanha? Mas nós sabemos que quando Jesus fala da montanha, ele está falando do quê? Problemas. Como a situação desse menino lunático e endemoniado. Interessante que ele já havia crescido. Se você for ver nos outros evangelhos, sabe o que que fala dele? Que desde criança ele tem esses problemas. Quer dizer, ele cresceu anos e a situação dele continuava a mesma. Então é muito triste você ter um filho que é uma pessoa que você mais ama nessa terra. Só quem é mãe e pai entende que você é capaz de dar a sua vida para salvar um filho. Imagina a situação daquele homem. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender para ter essa fé que move montanhas, ter conhecimento da fé que move montanhas. Primeiro a gente tem que conhecer o que é fé. Então vamos lá, já está ali, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Então isso é a fé. É você ter certeza de algo que você está esperando. É você ter uma convicção de fatos que ninguém está vendo, que nem você está vendo ainda. Mas você já tem convicção que aquilo vai acontecer na sua vida. Que aquela situação vai mudar, que aquela situação vai reverter, que algo vai acontecer. Então isso é fé. É crer no sobrenatural. Mas eu quero que você continue aí. Hebreus 11, põe o 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, contando dos patriarcas da fé. E se você continuar lendo o Hebreus 11, você vai ver que maravilha, tudo que as pessoas faziam pela fé. Né? Aí começa falando até de Abel, que pela fé em Deus, que ele já não via mais, porque ele já nasceu depois do pecado, então ele não via Deus, mas ele sentia, ele ouvia as histórias de Adão e Eva contando que toda tarde estava com Deus, e que chamava os animais, né? E ele dava nome aos animais, ele tinha aquela comunhão com Deus. Então, claro que ele contou, e na hora de entregar uma oferta para Deus, o que Abel fala? Nos Heróis da Fé está falando sobre isso, em Hebreus. Que ele vai dar o melhor dele para Deus, para honrar Deus. Então a Bíblia fala que pela fé, Abel deu o melhor que ele tinha para Deus, porque ele era um homem de fé. E ali conta todas as histórias, que eu não vou entrar nisso, mas eu quero que continue aí no verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando você olha para uma mulher grávida, eu já assisti um parto aqui, que era meu sonho assistir um parto, porque no Brasil era uma burocracia para assistir parto. Mas aqui não, aqui pode entrar o pai, a mãe, pode entrar alguma pessoa se quiser, outra pessoa, 3, até 4 pessoas dentro do quarto. Então eu tinha um sonho de ver uma criança vindo ao mundo. E eu pedi a minha irmã, falei, Fernanda, quando você ganhar, ela nasceu aqui, a minha sobrinha, hoje ela está com 16 anos. E eu falei, Fernanda, quando ela for nascer, não importa a hora. É uma coisa impressionante, como que criança nasce de madrugada. Eu gosto de dormir, mas tinha que ser de madrugada, é sempre assim. Parece que os meninos nascem tudo de madrugada. E aí me liga ela de madrugada, aquele dia que eu estava cansada, parece que é o pior dia que você mais quer dormir e descansar. Eu falei, nossa, que arrependimento, para que eu fui falar isso? E eu falei, não, mas agora eu vou até o fim, eu prometi ela e eu vou. Eram 11 horas da noite, lá vai eu para o hospital, ver a minha sobrinha nascer e ajudar. Irmãos, foi a coisa mais maravilhosa, é você ver uma criança vindo ao mundo. Existe algo sobrenatural, principalmente a criança que foi consagrada, que é uma criança abençoada. Ela vindo, você sente a presença da vida, do poder de Deus, do sopro de Deus, da criação de Deus. É algo assim maravilhoso e real, você ver um bebê vindo de uma barriga, né? Então, irmãos, a criação é algo que não dá para explicar. Mas foi tudo feito de algo que ninguém viu.
pelo poder da palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. As coisas foram acontecendo no poder daquilo que o próprio Deus falava. E as coisas foram acontecendo. Então isso é fé, é a certeza, convicção de fatos que não se veem. Bem, a fé é algo tão poderoso que muda uma situação de calamidade para algo glorioso. Por isso Jesus fica essa fera que ele ficou, né? Chamando eles de incrédulos. O desejo de Jesus é mudar as circunstâncias e situações que não mais tem jeito, trazer uma saída. Por exemplo, uma pessoa que tem uma enfermidade incurável, né? Deus trazer a cura, abrir portas que estão fechadas, libertar os cativos, salvar os perdidos. Todo mundo sofre com situações como essa. Tem pessoas que têm o dom da fé, de crer no impossível. Sabe por que a pessoa tem dom da fé? Porque ela valoriza a fé que um dia foi entregue para ela. Deus nos entregou uma porção de fé para cada um de nós. E o que nós estamos fazendo com a fé que Ele nos entregou? Então, o primeiro passo que a gente precisa saber para viver o milagre de Deus, para que a montanha saia da nossa vida, é ter a consciência do que é fé. Então, fé é a certeza daquilo que se espera e convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. É você acreditar quando todo mundo fala, mas é impossível, você continua crendo. Então, o segundo passo, deixar a semente cair na terra do seu coração. A fé vem por ouvir a palavra, em Romanos 10, 16, 17. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O 17. E assim a fé vem pela pregação e pregação pela palavra de Cristo. Dê lugar à palavra. Porque às vezes a gente fica perdido, mas como que eu vou acrescentar fé? Você está dando lugar para a palavra? Você está se alimentando da palavra? Você está fortalecendo a sua vida espiritual com a palavra? Só no domingo? Não, ouve mensagem, pessoas que você sabe que prega verdadeiramente a palavra. E vá trabalhar ouvindo. Vai alimentando você mesmo na sua casa. Leia a palavra. Declare a palavra sobre a tua vida. Cuida da sua fé. Cuida da semente que está sendo lançada hoje sobre a tua vida. Jesus diz aos discípulos que a fé deles é pequena. Jesus fala assim, então os discípulos aproximou-se de Jesus perguntando em particular, por que motivo não podemos expulsá-lo? Né, nós sabemos que aquele homem, aquele pai, ele chega para Jesus e imediatamente a palavra fala, trazei-me aqui o menino, e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Jesus viu que o que ele tinha era demônio. Então Jesus fala, demônio, sai agora deste menino. Declarou a palavra, o demônio saiu, o menino ficou curado de tudo que ele tinha. Liberto e curado de tudo. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntou em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-los? E Jesus diz o quê? Porque é pequena, a sua fé é pequena. Por quê? Porque não é uma fé crescente, pois ela não é uma fé alimentada e cultivada. Porque Jesus diz assim no verso 20, no verso 20a. E Jesus lhe diz, por causa da vossa fé que é pequena. Aí na parte B, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Quer dizer, Jesus dá uma grande dica para eles. A fé de vocês é pequena. Foi por isso que o milagre não foi feito. Mas se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda. E eu queria que vocês recebessem agora um grãozinho de mostarda aí. As irmãs vão entregar para você. A semente de mostarda. E vocês vão ver o tamanho, tanto que essa semente é pequena. Olha como que Jesus faz as coisas. Chama a fé deles de pequena.
e vira para eles e fala assim, ó, se vocês tiverem uma fé, vocês vão receber até mais semente, porque ela é muito pequena. Se ela for contar, pegar ela em si, ela é muito pequenininha. Aí você pode colocar ela dentro da sua Bíblia, para você não esquecer o que Jesus quer te ensinar, através da semente de mostarda. Que se você tiver essa fé, como um grão de mostarda, você vai poder dizer, monte, sai. Problema, sai. Situação, mova-te. Porque nós sabemos que a montanha são os problemas. Né? Então, o que Jesus, quando ele diz isso a respeito dessa fé, como um grão de mostarda? Coloca aí para nós em Marcos, capítulo 4, do 30 ao 32. O que é uma fé como um grão de mostarda? Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E deita grandes ramos, a ponto de aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Irmãos, a fé que Jesus quer que tenhamos, que move montanhas, é uma fé que é cuidada. E ele fala nesse texto que quando você lança ela sobre a terra. Você tem lançado essa semente na terra do teu coração? Porque quando nós semeamos a semente, apesar dela ser a menor de todas, como nós já aprendemos aqui antes, que o pastor gosta muito de falar, que o quê? Tudo está dentro da semente. Tudo está lá, não é verdade? A laranja, quando você planta ela, está tudo lá. A fruta está lá, o caule está lá, está tudo dentro da semente. Então essa sementinha de mostarda, está tudo nela. Ela é pequena, ela é a menor de todas. Mas quando ela é lançada na terra, quando a palavra de Deus é lançada no teu coração e você começa todos os dias a cuidar dessa semente, todos os dias a alimentar da palavra, o que vai acontecer com a sua fé? Ela vai crescer. Então é uma fé que precisa ser nutrida, que precisa ser alimentada. E muitas vezes nós estamos o quê? Colocando muito lixo no nosso coração. Com a internet, assistindo coisas que nós não deveríamos assistir, não vigiando. Hoje está muito fácil se distrair. Hoje qualquer coisa que acontece, você olha para aquela situação, você fala, puxa vida, isso não tem jeito. Isso aqui não vai mudar, a circunstância não vai mudar, não vai dar certo. Deus está falando para nós, valorize a palavra no teu coração, guarde ela no teu coração. Alimenta da palavra, fortaleça, se encha da palavra. Isso que eu vivi, que eu contei o testemunho de vocês, que eu fui curado do meu coração, do síndrome de pânico, eu só vivia na igreja. Não estou falando com vocês para viver na igreja, não. É porque, pera lá, eu falei, não, algo precisa acontecer. Sem eu entender direito, o meu sofrimento era tanto que eu só ficava na igreja. Aí o que acontecia comigo? Fé, palavra, minha fé foi crescendo. Foi crescendo. Foi crescendo a tal ponto que eu falava com as pessoas, eu dava testemunho na reunião dos jovens. Jesus me libertou de síndrome do pânico. Na mesma semana eu dava síndrome do pânico. Aí as pessoas falavam comigo assim, uai, mas Jesus não te libertou da síndrome do pânico? Por que você está dando pânico e você fica falando? Porque a fé é a certeza daquilo que se espera, convicção de fatos que não se veem. Deus já tinha colocado e falado comigo que eu estava curada. E ainda que eu tinha crise, eu sabia que aquilo ia chegar ao fim.
Porque a fé era minha, eu já vi o meu milagre. E foi isso que aconteceu. Eu vivi o sobrenatural. Então cuida da tua fé. E Deus quer nos dar uma fé tão grande que ela vai crescendo, ela tem que ser uma fé crescente. Isso é a fé que move montanhas. Você desanimou hoje, mas amanhã você está ali animado. Honrando Deus, valorizando as coisas de Deus. Um exemplo que eu vou dar para vocês, eu sei que o tempo está voando. Mas eu preciso falar isso. Quarta-feira, eu estou ajudando aqui na oração. Às vezes eu venho direto do meu trabalho, cansada, e venho, porque o Senhor falou comigo assim, engraçado, eu vou trabalhar às vezes cansada. Mas aí na hora que vem na oração, não quer vir cansada. Não é assim, a gente é hipócrita. Eu mesmo, não estou falando que vocês é hipócrita, não. Eu estou falando que eu olhei para mim e falei, hipócrita. Trabalhar eu vou cansada, desgastada, mas na hora que fala que é para vir para a oração, a gente não quer. E eu falei, pois eu vou sim. E até meu posicionamento mudou. E quando foi quarta-feira passada, eu fui embora para minha casa, eu acabei cedo, cheguei na minha casa, descansei, tomei meu banho, eu vim com uma atitude de gratidão. Falei, oba, hoje tem oração. Eu fiz questão de fazer isso. De chegar aqui com uma expectativa diante de Deus. E eu vim feliz para orar. E chega aquele grupo que está sempre aqui fiel. E a gente aqui naquela roda aqui. E orando, uns testemunhando, uns contando as coisas. E a gente orando. E aquela presença. E de repente, como eu estava liderando, o Senhor falou comigo. Eu vi uma atmosfera de liberação de algo na vida de todo mundo que estava aqui. Falou, gente, Deus está fazendo algo aqui na nossa família, eu não sei o que é, na nossa casa, Deus está preparando. E eu senti de falar isso, de liberar isso. Quando foi no sábado aqui, que teve um evento aqui na igreja, que eu fui muito abençoada, viu, Hector? Pelos seus ensinamentos. Irmãos, foi tremendo. Pelo Eudes, né, pelo André, sabe? Com tanto amor, eles estão aqui ensinando sobre finanças para nós. A palavra de Deus fala que na multidão de sabedoria, na multidão de conhecimento, há sabedoria para você administrar suas finanças. Eu saí daqui impactada, porque me abriu os olhos. A gente perde dinheiro demais, irmãos, por não ter conhecimento. E quando eu cheguei aqui, uma irmã chegou perto de mim e virou para mim e falou assim, que estava na oração quarta-feira, você não sabe o que aconteceu. Me contou uma grande bênção. Quando ela estava me contando, o Espírito de Deus me fez lembrar. Você lembra que eu falei que ia ser liberado algo aqui? Irmãos, o poder da fé, a sua atitude, porque fé é algo que se move. Você não pode ficar parado, achando que a circunstância está contrária ou ser calado. Não. Temos que nos mover, assim como essa árvore, essa árvore, ela cresceu de mostarda. E ali vinham as aves do céu se aninhar nela, trazer sombra. Não só você vai ser abençoado, mas você vai abençoar muitas outras vidas. Porque elas vão querer estar debaixo da tua sombra. Vão querer estar debaixo da tua vida. Porque a fé, eles veem a autoridade de Deus e poder de Deus sobre você. E o último, a fé, ela salva. Romanos 10, do 8 ao 15, põe aí. A fé não é só para mover os problemas. A fé também é para trazer eternidade para a tua vida. Porém, que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Deixa só aí, tá? Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Você está vendo? A fé, o fato de você crê primeiro no seu coração. E a fé, ela se movimenta. Ela não é parada. Aí você confessa a respeito da salvação. Então as coisas precisam acontecer na sua vida. Por aquilo que sai da tua boca. Pelas suas atitudes.
A fé, se crê o que eu falei, é atitude do coração, é de dentro para fora, é crendo por dentro e expondo por fora. Assim como a montanha não se move, né, e muito menos muda de lugar para outro, é impossível sermos salvos pela nossa força, conhecimento, intelecto, pelo nosso dinheiro, pelo nosso talento, pela nossa fama, pelas nossas boas obras. Em Efésios, abre aí rapidinho, capítulo 2, do verso 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus. Então, até pela salvação, a gente é salvo pela fé. A graça de Deus nos alcança. O justo, e para terminar, o justo viverá pela fé. Vamos ler aí Hebreus, capítulo 10, a partir do 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da nossa alma. E eu termino aqui. Queria que vocês se colocassem de pé. Tudo é pela fé. Você já pensou que Deus criou todas as coisas visíveis daquilo que era invisível? E Deus colocou algo no meu coração aqui que eu preciso falar com vocês. Às vezes a luta vem, o problema vem, e você olha e fala, é impossível isso se mover. É impossível essa montanha se mover. É impossível essa situação mudar. Deus quer que você abra a tua boca e mude as circunstâncias. Comece a declarar a palavra da fé. Deus não tem prazer daqueles que retrocedem. E se você está aqui hoje, ainda que você está cansado ou cansada, que você quer desistir, o Senhor manda te dizer, não desista. Prossiga. Não retroceda. Cuide da tua fé, porque nos últimos tempos o justo vai viver pela